Vamos agora apresentar alguns dispositivos que são úteis para medir a pressão no interior de um fluido. O primeiro desses dispositivos é o que se denomina barômetro de mercúrio. E ele está apresentado nesta figura aqui ao lado. Ele foi inventado no século XVII por um físico e matemático italiano chamado Evangelista Torricelli. E ele consiste de um tubo que está aqui. Ele está cheio de mercúrio, aqui na cor cinza. E ele é colocado de maneira invertida, com a abertura do tubo para baixo. Ele é um tubo que está fechado numa extremidade e aberto na outra. Então ele é colocado invertido num recipiente cheio de mercúrio. Então aqui temos o recipiente cheio de mercúrio e o tubo invertido. Pelo fato da extremidade superior ser fechada, como está mostrado aqui, forma-se uma coluna de mercúrio e uma região aqui na parte superior onde temos praticamente um vácuo. Na verdade, isso não é exatamente um vácuo, tem um pouquinho de vapor de mercúrio numa situação real, mas para facilitar a discussão, vamos supor que aqui tem um vácuo perfeito. É uma aproximação razoavelmente boa. Sim? Se aqui temos vácuo, significa que não tem moléculas nessa região. E se não tem moléculas, esta superfície que separa o líquido, o mercúrio, da parte superior com vácuo, não vai receber impacto ou bombardeamento de moléculas vindas de cima, simplesmente porque essas moléculas não estão lá. Então, se a superfície não recebe nenhum bombardeamento, nenhum impacto de moléculas, ela não vai receber nenhuma força e, portanto, não vai existir pressão nessa superfície. Por isso que essa região de vácuo tem uma pressão zero, uma pressão nula. Agora podemos usar a expressão que nós vimos em um vídeo anterior para determinar a pressão no ponto A. Nós vimos antes que a pressão em função da profundidade é dada pela seguinte expressão. P igual a P na superfície, que nós chamávamos de P0, mais a densidade do fluido pela aceleração da gravidade por H. Então eu vou considerar que a superfície do fluido é esta superfície que está aqui em cima e a pressão que estou colocando aqui é a pressão no ponto A, aqui. Então é só substituir, no lugar de PA, no lugar de P, vou colocar PA. No lugar de P0, que é a pressão na superfície, eu vou colocar o valor nulo. E no lugar da densidade, eu preciso colocar a densidade do fluido, que é a densidade do mercúrio, que está aqui. A aceleração da gravidade. E a altura vai ser justamente a diferença de altura entre este ponto que está aqui e este que está aqui embaixo, entre estes dois pontos, que é a altura H. Muito bem, então dessa forma temos a expressão que está escrita aqui. Agora, temos um ponto B aqui, que se encontra numa superfície aberta, né? Na parte aberta da superfície, isso está em contato com a atmosfera. Sim? Essa parte sim recebe o bombardeamento de moléculas vindas de cima, do ar atmosférico, e então tem a pressão igual à pressão atmosférica,
PATM, ou também às vezes chamamos de P0. Então, a pressão em B vai ser a pressão atmosférica. Agora vejamos que os pontos A e B estão no mesmo nível. O A e B estão na mesma altura. Então, como a pressão depende apenas da profundidade num fluido em repouso, podemos dizer que a pressão em A é igual à pressão em B. E, portanto, eu posso dizer que esta pressão aqui, dada por esta expressão, é igual a esta pressão aqui, que é a pressão atmosférica. E é isso que estou colocando aqui. Então, estou dizendo que a pressão atmosférica é igual a ρ do mercúrio por G por H. E agora o que eu vou fazer é simplesmente, nesta equação, eu vou isolar o H. Então, o H vai ser a pressão atmosférica dividido a densidade por G, ou seja, H vai ser a pressão atmosférica dividido a densidade de mercúrio por G. Agora vou colocar os valores numéricos da pressão atmosférica no sistema internacional, a densidade de mercúrio, que é isto aqui, e a aceleração da gravidade. E o resultado dá 760 milímetros. Significa que se eu fizer o experimento, esse experimento pode ser feito na prática e o resultado é exatamente este, né? Esta coluna de mercúrio tem uma altura de 76 centímetros. Isso, claro, depende um pouco da temperatura do local onde está sendo realizado o experimento, depende da aceleração local da gravidade naquele lugar onde o experimento é realizado, que pode ser um pouco distinta de 9,8, mas mesmo considerando essas variações de temperatura e de gravidade e da aceleração da gravidade, o valor é sempre mais ou menos um valor próximo deste daqui. Este número está considerado a 0 graus Celsius. Então, nós chegamos à conclusão de que o peso ou a pressão exercida por toda a coluna da atmosfera que fica em cima da superfície da Terra equivale à pressão de 76 centímetros de mercúrio. Antes de continuar, é interessante introduzir algumas definições. A pressão que nós estamos utilizando até agora, a pressão P, é sempre o que se denomina pressão absoluta. É a pressão total do fluido ou a pressão verdadeira, a pressão real do fluido. Mas em muitas aplicações é útil utilizar a pressão em relação ao valor da pressão atmosférica. Isso se denomina pressão manométrica. Então, a pressão manométrica de um fluido qualquer é a pressão verdadeira que esse fluido tem, descontando o valor da pressão atmosférica. Isso é importante em muitas aplicações. Por exemplo, numa situação médica, o que interessa, por exemplo, se está sendo analisado o pulmão de um paciente, o que interessa é qual é a pressão que tem no interior desse pulmão em relação à pressão atmosférica, quanto por acima da pressão atmosférica e quanto abaixo da pressão atmosférica vai variar essa pressão do paciente. Então, o que interessa é a pressão manométrica, por isso que os médicos falam em pressão positiva e pressão negativa no interior do pulmão, e eles estão se referindo, na verdade, a que a pressão atmosférica, a pressão no interior do pulmão pode estar acima da pressão atmosférica ou abaixo da pressão atmosférica. Então, estão utilizando a pressão manométrica. Um outro exemplo é o que está mostrado aqui nesta figura, onde temos um dispositivo que está medindo aqui a pressão no interior do pneu. O que ela está medindo é a pressão manométrica também. E finalmente, vamos apresentar
um outro dispositivo que é útil para medir a pressão de gases. Este dispositivo se denomina manômetro de tubo aberto. E está mostrado aqui, nesta figura. Ele serve para medir a pressão de um gás que está contido em um recipiente. O recipiente é este que está aqui, do lado esquerdo. Aqui está o gás. Ele tem uma certa pressão que vamos chamar de P. E nesse gás é conectado um tubo que contém um líquido. Este tubo que está aqui, contendo um líquido, pode ser mercúrio, mas pode ser outro líquido. Esse tubo tem uma extremidade aberta, aqui, em contato com a atmosfera, e a outra extremidade está conectada através de um tubo fechado com o gás, a pressão P. Nesse tubo vamos identificar a superfície de separação entre o gás e o fluido. Aqui tem o gás, aqui tem o fluido. Este ponto A está na superfície de separação. Sim? E, feito isso, vamos buscar um outro ponto que esteja no mesmo nível ou na mesma altura que o ponto A, que nesta figura seria este ponto B, que está do lado direito do dispositivo. Como ambos pontos, o A e o B, estão no mesmo nível e a pressão em um fluido em repouso só depende da altura ou da profundidade, nós podemos dizer que a pressão em A é igual à pressão em B. A pressão em A é igual à pressão em B. Mas a pressão em B pode ser calculada facilmente pelo que nós vimos antes. Nós aprendemos antes a calcular a pressão de um fluido em função da profundidade. Nós escrevemos que a pressão numa certa profundidade é a pressão na superfície mais ρgh. Então vamos substituir aqui, no lugar de P, esta seria P, né? Esta P é uma P genérica, né? Então no lugar de P, se eu considero este ponto, vou colocar a pressão B. No lugar da pressão na superfície, eu vou colocar esta pressão aqui, que seria a pressão atmosférica. Sim? E aqui vou colocar a densidade do fluido por G por H, onde H seria esta altura. Sim? Então, fazendo essas substituições, o que nós obtemos é a expressão que está escrita aqui ao lado. A pressão do gás, que seria a pressão A, que já foi colocada igual à pressão B aqui. Então, a pressão do gás é igual à pressão atmosférica, que está aqui, mais ρgh. Dessa maneira, podemos, medindo a altura desta coluna de líquido, fazer esta conta, já que a pressão atmosférica é conhecida. Então, conhecendo a densidade do fluido, a aceleração da gravidade é conhecida, medindo a altura H, nós podemos determinar a pressão de um gás.